Salve, leques de boas! Quanto tempo que eu não via vocês, eu estou morrendo de saudade, não vou mentir pra vocês. Sim, nós ficamos sem vídeo por um bom tempo, mas galera, é como eu falei pra vocês no último vídeo, a gente tá de mudança, tá bem complicado, a gente ainda tá sem internet aqui no prédio não, no meu apartamento. Inclusive, galera, a gente tá tentando resolver isso aí, mas eu peço a paciência de vocês, tá bom, com relação a isso. Por favor, eu peço paciência de vocês, porque eu não sei quando é que esse negócio da internet vai se resolver. Mas, galera, eu queria saber aí, quem é que apoia aí o canal, quem é que entende aí que isso é uma situação passageira e que tá afim de ver o resumo do capítulo 12 do livro Five Nights at Freddy's The Twisted Ones. Galera, eu vou dizer pra vocês, o capítulo 13 eu vou tentar trazer o mais rápido possível, juro, mas como eu falei, por causa da internet, eu não posso garantir. Galera, se você apoia o canal, já deixa um like nesse vídeo. Se você apoia, se você quer mais um vídeo de mais um resumo, deixa o like e compartilha ali no botão de compartilhar ali embaixo, valeu? E quem quiser saber quando que vai ser lançado o próximo capítulo, me segue no Twitter e no Instagram, que lá eu posto direitinho os updates da minha vida. Digo, ó, hoje tô com internet, hoje não tô, enfim. Sem mais delongas, galera, eu queria dizer pra vocês que esse capítulo aqui, ele é muito grande e ele tem muito negócio desnecessário pra falar, porque é muita descrição, então foi bem difícil eu conseguir fazer um resumo convincente dele, um resumo que vocês não ficassem ouvindo muita abobrinha. Então eu fiz uma colinha aqui, eu vou estar lendo ela aos pouquinhos. Capítulo 12, galerinha, vamos começar falando aqui do que aconteceu com a Charlie. Será que ela morreu? Será que ela não morreu? E agora? Será que a Charlie morreu? Será que a Charlie não morreu? Eu vou dizer pra vocês que ela não morreu, porque esse capítulo começa justamente com a Charlie acordando. Sim, ela ficou desacordada, gente, e o que aconteceu foi o seguinte: no momento que ela acordou, ela percebeu que ela estava dentro do animatronic do Twisted Freddy, aquele mesmo animatronic que engoliu ela. Agora estava caminhando, sabe-se lá para onde, ela não sabia para onde, em algum lugar que parecia uma floresta, assim, alguma coisa, e ele estava caminhando naquela direção com ela lá dentro, junto com os outros dois animatronics. Ela conseguia ver que tinha outros dois animatronics, um de cada lado. Ela percebeu que ela estava totalmente presa, porque ela estava dentro. Imagina só, imagina você, um adulto, né? Ela tá com 18 anos já, dentro de um animatronic todo desengonçado. Aquele animatronic, ele era diferente do Springtrap, por exemplo. O Springtrap, ele era um animatronic que você podia entrar dentro dele ou fazer ele de robô, tá bom? Os dois juntos não era possível, mas nesse daí era. Ele não apenas tinha Charlie dentro dele, como ele também andava por conta própria. A Charlie estava dentro do animatronic com as pernas aqui juntas, coladas nela, sabe? Como, tipo, não tem onde botar as pernas, tava ali basicamente na região da barriga e tal. E os braços da Charlie estavam presos nos braços do animatronic. Então, tipo, ela não tinha como mexer os braços, ela tava assim, ó. Ela tava encolhidinha assim, ó, basicamente, ó, com as mãos erguidas e com os joelhos próximos do corpo dela. E aí ela não queria fazer um movimento em falso aqui, porque ela podia ativar uma Spring Lock, gente. Tinha muita parte metálica e de plástico que era pontiaguda, que estava encostando nela. Ela conseguia inclusive sentir sangrar algumas partes dela aqui, sabe, sangrando e tal. E aí ela não queria fazer nenhum movimento em falso para não ativar essas Spring Locks e acontecer o pior, né? Mas enfim, ela conseguia olhar pelas frestas do animatronic e tal, mas ela não conseguia deduzir para onde que ela estava indo, o que estava acontecendo direito, apenas que ela estava andando. E de repente, quando ela olhou para a parte de cima dos olhos, os buracos dos olhos, os olhos do animatronic se voltaram para dentro da fantasia, como se um ser humano botasse o olho para dentro, assim, para olhar para o seu cérebro, e olhou a Charlie. E quando aquilo aconteceu, ela deu um berro, e naquele momento, ele não se sabe o que aconteceu, se foi de propósito, ou se o animatronic pisou numa pedra ou tropeçou, mas a Charlie acabou batendo de cabeça e ela ficou desacordada de novo. E aí, mais uma vez, ela ficou desacordada, né? Não tem o que fazer. A Charlie estava cansada e queria dormir. Depois de um tempo, ela acordou novamente. E ela acordou com dificuldade de respirar, porque o que estava acontecendo era um negócio muito tenso. Ela começou a sentir terra
entrando para dentro da fantasia e chegando na cabeça dela. A Charlie estava sendo enterrada viva dentro do animatronic. Exatamente. Sabe aquele negócio que eles iam e se enterravam no quintal de outras pessoas durante o dia? Eles estavam se enterrando novamente e dessa vez a Charlie estava dentro do animatronic e se eles se enterrassem ela não ia ter como respirar, galera. E aí ela começou a entrar em pânico, ela começou a ficar em choque. Meu Deus, eu vou ficar sem ar, eu vou ficar sem ar. Aí, de repente, a voz da tia Jen, lembra da tia Jen, a tia dela, começou a entrar na cabeça dela dizendo: se acalma, entra aí na sua cabecinha e procura uma solução. O tempo ia correndo, a terra ia caindo para cima dela, começava a cair na boca, em tudo e tal, mas ela: calma, vamos nos concentrar aqui. E o tempo ia passando, Aí ela pensou: tá, primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar o meu braço. Então ela pegou o primeiro braço dela e começou a sentir, a tatear assim, o que acontecia no braço dela. Ela começava a olhar assim: isso aqui é um spring lock, isso aqui não é, isso aqui é um spring lock. Aí ela foi tirando, e aí quando ela sentiu que não tinha jeito de não passar por uma spring lock, ela tirou com toda a velocidade que ela conseguiu e a spring lock ativou, mas não pegou o braço dela. Ela quase perdeu o braço nessa brincadeira, mas a spring lock ativou sem pegar o braço dela. Beleza, aí ela tinha conseguido livrar um braço. Depois ela foi lá e fez a mesma coisa com o outro braço, foi tateando, e aí quando ela tirou o braço, de novo a spring lock ativou. E aí, beleza, ela já tinha os dois braços livres, mas ela precisava tirar as pernas. E aí, galera, no momento que ela conseguiu ajeitar as pernas, deu um estalo num pedaço de ferro que estava mais ou menos nessa altura aqui e deu na costela dela com toda a força. E aí ela começou a sentir dor, mas não tinha tempo para sentir dor, porque ela precisava sobreviver. Então Charlie botou as duas pernas na região do peito do animatronic e começou a empurrar com toda a força que conseguiu. Naquela altura, o animatronic já estava totalmente enterrado e ela estava começando a ficar sem ar. Ela tinha basicamente inalado o máximo de ar que podia e estava assim, prendendo a respiração. Mas aí ela começou a empurrar, a terra em cima dela ainda estava fofa, né, porque ele recém tinha acabado, e ela começou a empurrar e conseguiu empurrar, abriu um buraco assim, ela botou a mão por aquele buraco, de repente foi cavando com as próprias unhas e dedo, e aí ela conseguiu, ela viu que estava finalmente em ar fresco, ela pensou: aqui tá a superfície, aqui tem ar, e aí ela começou a cavar de novo com as duas mãos, e aí ela conseguiu, botou a cabeça para fora, respirou, saiu. Galera, a Charlie foi sensacional, ela se desenterrou viva. A Charlie saiu debaixo da terra, dentro de um animatronic, e se desenterrou viva, toda chorando, toda ensanguentada, mas conseguiu, viva. Depois ela olhou aqui a costela, viu se tinha algo quebrado, tava doendo pra caramba, mas não tinha nada quebrado, né? Então, beleza, tudo bem. Só que, galera, o que ela viu ali no lugar que ela tava como é que eu vou dizer pra vocês? É um negócio meio, um pouco, muito bizarro. Sabe por quê? Porque ela abriu os olhos dela e ela viu que ela estava na Freddy Fazbear's Pizzeria. Exatamente. Ela estava de volta no restaurante Freddy Fazbear's Pizza. E galera, ela começou a olhar mais de perto assim e de repente ela disse: não, mas pera aí, tem algo errado, tem algo que esse lugar parece muito a Freddy Fazbear's Pizza, mas tem algo aqui que tá fora do lugar, deixa eu ver o que é. Ela começou a reparar, por exemplo, que tinha várias mesas, tinha carrossel e tudo, só que as toalhas das mesas eram azuis e as toalhas das mesas da Freddy Fazbear's Pizza não eram azuis. Já começou por aí. Depois ela começou a ver que o chão era preto e branco, assim como na Freddy Fazbear's Pizza, mas alguns lugares tinham terra, não estavam cobertos por lajotas, mas sim tinham terra. Por exemplo, o lugar que os animatronics haviam cavado que ela acabou de sair, né? Era pura terra, não tinha lajota. O lugar era todo decorado com vários cabeças de animatronics, assim, alguns de palhaço, alguns de animal, todos com a boca aberta, assim, com um sorrisão muito estranho e contorcidos em posições impossíveis de animais se contorcerem. Ela olhou os fliperamas e aqueles fliperamas pareciam que nunca tinham sido usados antes. Então, ela presumiu
que ninguém jamais tivesse estado naquele restaurante. Pois é. Então ela seguiu uma luz assim num corredor que ela viu mais adiante. Conforme ela foi entrando, ela ouviu uma voz dizendo olá. E ela tava meio tonta. Conforme ela caminhava, ela ficava mais tonta. Mas quando ela ouviu essa voz, ela ficou meio assim, tipo, o quê? E era uma voz de criança. Quando ela ouviu essa voz de criança, ela começou a caminhar mais assim, ela ficava um pouco mais tonta assim e tal. Mas aí ela foi dizendo assim, oi, quem é que falou? Quem é que falou? E ninguém respondia, né? Oi, tá tudo bem, eu não sou inimigo e tal, tô chegando aí, e aí, quem é que tá aí, quem é que tá aí? Aí ela olhou por baixo de uma mesa, ela levantou o pano, né? E ela viu 2 olhos olhando pra ela, assim, sabe? E aí ela disse, não, fica tranquilo que eu tô aqui pra ajudar. De repente os olhos sumiram e não tinha ninguém lá. Depois ela seguiu adiante por uma porta e aí ela chegou num ambiente meio estranho para um restaurante, que era o que era para ser aquilo dali. E era nada mais nada menos que um ambiente que tinha uma cachoeira. Pois é, tinha uma cachoeira e uma caverna. A água saía por essa cachoeira, assim que essa cachoeira vinha da parede, e aí ela seguia um caminhozinho, meio que um mini rio, assim, uma imitação de rio, e ela terminava nessa caverna. E a caverna, obviamente, está totalmente escura, não dava para ver o que tinha lá dentro, mas enfim, tinha uma cachoeira que dava numa caverna e a Charlie achou aquilo muito curioso, mas enfim, beleza, vida que segue. E essa água aí que vinha dessa cachoeira, ela estava sendo operada por máquinas, ou seja, era uma cachoeira artificial e aquelas máquinas estavam ativas, ou seja, possivelmente alguém tinha que ter ativado aquelas máquinas, não é verdade? Depois ela continuou seguindo pelo ambiente da pizzaria e ela ouviu de novo, olá? E aí, de repente, ela olhou assim, não tô louca, tem alguém falando olá aqui. E aí, de repente, ela viu que tinha ele, que é o Balloon Boy. Ela finalmente encontrou o Balloon Boy, galera. Balloon Boy normalzão mesmo, com chapeuzinho, com a plaquinha escrito Balloons e também com o balãozinho do lado aqui, ele mesmo. E aí, vocês mataram a charada, não é verdade? Ele dizia olá, porque na verdade o que ele fica gritando é hello, que em português é olá. Então ele gritava hello. E aí a Charlie olhava aquilo assim e dizia assim, nossa, meu pai nunca faria um animatronic desses. Mas, enfim, é um animatronic que tá ali falando hello, né? E aí a Charlie virou pro lado pra olhar o carrossel e tudo mais. E de repente ela ouviu de novo. Hello! Bem atrás dela. E quando ela olhou de volta pro Balloon Boy, ele tinha dado um passo pro lado e estava mirando exatamente nela. Ele tinha se virado na direção dela, macabramente olhando para ela assim, desse jeito. E aí naquele momento a Charlie deu um grito e aí ela começou a ficar cada vez mais tonta. A tontura dela já estava forte e aí começou a ficar pior ainda. Então ela começou a ficar cada vez mais tonta, gritou e saiu correndo. E aí quando ela se deu conta, começou a vir cada vez mais crianças. O chão embaixo dela começou a tremer, as paredes também. E mais criança vindo, todas elas gritando hello, hello. E aí ela começou a ficar cercada de criança, todas elas caminhando na direção da Charlie, assim, tipo uns zumbis, assim, tipo hello, hello, hello. E aí ela foi pra baixo da mesa. E aí quando ela foi pra baixo de uma mesa, tinha uma toalha, um pano, né, cobrindo ela e tal, que cobria a mesa. E ela conseguia só ver os pezinhos das crianças, assim, e ela começou a se dar conta que ela estava sendo cercada. Daí ela até chegou a pensar durante um momento que aquilo era o Sammy tentando mandar alguma mensagem pra ela, mas depois ela pensou, não, para, que isso é tudo alucinação, para, Charlie, pelo amor de Deus, pensa. Aí ela ficou parada, começou a ouvir as crianças, ela tava começando a ficar cercada de crianças, e aí quando ela olhou pro lado dela, tinha uma criança do lado dela, embaixo da mesa. Embaixo daquela mesa tinha entrado uma criança pela toalha e deu um susto nela, e ela deu mais um grito, até chegou a bater com a cabeça na mesa, saiu correndo, de repente ela conseguiu achar uma porta e entrou dentro daquela porta e trancou ela assim, ficou encostada na porta como quem diz assim, pelo amor de Deus, não me matem. E aí naquela sala que ela tava, ela começou a ver que aquela sala, ela tava toda escura, mas tinha uma lâmpada que ficava piscando e iluminando a sala. E aquilo era uma espécie de sala de fantasias. Tinha várias fantasias lá naquela sala e várias delas em formato até de sapo, de coelho, de várias coisas e tal e tudo mais.
E aí, galera, ela, conforme a luz piscava, ela olhava algumas alucinações. De repente a luz piscava e do nada tinha uma das fantasias em pé, assim. Depois a luz piscava de novo e quando voltava tinha 2 animatronics em pé, olhando pra Charlie, assim, com um sorrisão no rosto. E aí, conforme a luz piscava, mais animatronics ficavam de pé e a Charlie sabia que aquilo era coisa da cabeça dela, mas estava muito real para ela ignorar. A Carol tava limpando aqui, daí ela bateu na porta e eu tomei um susto. E aí, de repente, ela decidiu meio que lutar contra essa ilusão. Ela correu para um outro canto da sala e ficou ajoelhada assim, botando a mão na cabeça, botando a mão nos olhos, dizendo: é tudo ilusão, é tudo ilusão, é tudo ilusão, é tudo ilusão. E aí, quando ela abriu os olhos de novo, não tinha nada. De repente, todos os animatronics tinham ido embora e ela tava meio que: ok, parou a ilusão, parou a ilusão. Mas quando ela olhou para o lado, ela viu que tinha realmente algo do lado dela e não era uma ilusão dessa vez. Era nada mais, nada menos que o Twisted Freddy, o mesmo animatronic que tinha engolido ela outrora naquela casa fake, estava lá de novo e mais uma vez o rosto dele estava todo aberto, pronto para engolir ela mais uma vez e botar ele de volta na barriga dele. Mas a Charlie, dessa vez a Charlie foi mais rápida e ela conseguiu ir pro lado rápido antes que ele pegasse ela e ela de novo saiu correndo na direção da porta que ela tinha entrado dentro daquela sala e de repente ela apertava uma saneta assim e não saía nada. E aí do outro lado da porta ela ouviu um barulho, alguém dizendo Charlie, e daí ela meio que se deu conta que aquele barulho, aquela voz não era de uma das crianças que estavam perseguindo ela. Então ela começou a pressionar mais forte, de repente ela arrombou a porta mesmo e caiu no chão, e aí a cabeça dela começou a tontear de vez, a visão dela começou a embaçar e ela não sabia o que estava acontecendo, e ela ouviu de novo a voz: Charlie, você está bem? E aí alguma coisa tocou nela e ela tentou se sair assim, mas conforme a visão dela ia desembaçando, ia ficando mais clara e a cabeça dela ia ficando no lugar, ela foi vendo aos poucos que na verdade era John. O John estava lá segurando ela. Charlie, calma, a gente chegou. Atrás do John estava o Clay e a Jessica e a Charlie. Como que vocês chegaram até aqui? E a visão dela começava a embaçar assim, sabe, tipo, meu Deus, eu tô aliviada, mas não sei o que tá acontecendo. E aí, antes que eles pudessem comemorar ou fazer algo parecido, aquelas crianças que estavam perseguindo a Charlie, elas voltaram pra atormentar eles. E aí, todos eles olharam pra elas e aí meio que eles perguntaram: meu Deus, o que são essas crianças, o que eles estão fazendo? Aí a Charlie perguntou pra Jessica: Jessica, você consegue ouvir o zunido? Você consegue ouvir esse zunido que está rondando a nossa cabeça aqui dentro desse lugar? Dela, sim, eu estou sentindo alguma coisa. Daí ela olhou assim, começou a perceber e ela viu que dentro daquele restaurante tinha várias luzes coloridas que piscavam. Elas ficavam piscando assim para um lado para o outro, em cores diferentes. E aí ela sentiu uma emissão de zunido, assim, de sinal, aquele que mexe com a cabeça das pessoas mais forte. E aí ela falou pro Clay: Clay, as lâmpadas são a origem dos sinais que estão entrando na nossa cabeça. Se a gente destruir as lâmpadas, talvez a gente consiga destruir esses bebês, e essas crianças, quer dizer. E aí o Clay olhou, pegou a arma dele e começou a atirar em cada lâmpada. Pá, 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 pá. E conforme ele ia atirando nas lâmpadas, algumas das crianças iam parando assim, e aí dava pra ver que o rosto delas era todo feito de plástico. Não eram crianças de verdade, eram animatronics feitos de plástico, com um sorrisão de plástico, e daí eles paravam e ficavam inertes assim. Eles eram mais daqueles animatronics que, conforme a gente ouve o zunido, mexe com a nossa cabeça e faz a gente enxergar crianças de verdade. E o Clay continuou lá com a arma dele, atirando cada vez mais em outras lâmpadas, e quando ele conseguiu atirar em todas as lâmpadas coloridas que emitiam sinais, todas as crianças pararam de perseguir eles, e aí todas elas eram animatronics, assim, eram pedaços de plástico imitando crianças. Galera, dentro desse restaurante tinha essas luzes coloridas. Essas luzes coloridas emitiam os mesmos sinais daquele disquete que a gente encontrou nos Twisted Animatronics, ou seja, era um lugar feito inteiramente para provocar ilusões em quem estivesse lá dentro, gente. Era um restaurante construído para provocar ilusões. Era diferente, por exemplo, da Freddy Fazbear Pizza, que era só um restaurante com animatronics. Não, aquele lugar provocava ilusões. E se você quer saber por que ele provocava ilusões, deixa um like nesse vídeo e me siga no Twitter, que daí eu trago o episódio mais rápido para vocês, tá bom, meus queridos? Um beijo do fundo do coração e até a próxima!